E claro, hoje temos a grata satisfação de receber o Eurico Pacífico, presidente da Federação de Beach Soccer, que vai conversar conosco sobre esse importante momento que nós estamos vivendo no Beach Soccer do Maranhão e também no Brasil. Eurico, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, é uma satisfação muito grande. A minha primeira pergunta para você, claro, além de desejar boa tarde, é saber o seguinte: como é que está a ascensão do nosso Beach Soccer? Boa tarde, Eurico. Boa tarde, Oswaldo Maia. Agradeço muito a TV Maranhense pela oportunidade da gente poder falar sobre o Beach Soccer. A gente tem desenvolvido um trabalho ao longo dos anos com o Beach Soccer e acredito que os resultados têm sido bons. A gente tem uma estrutura muito boa aqui no estado, uma arena permanente. Felizmente o Beach Soccer maranhense, ele começou cravado aqui na Ilha de São Luís, mas hoje nós temos várias competições sendo realizadas em cidades do estado, nos municípios. Inclusive agora tem a Copa Alto Alegre do Pindaré de Beach Soccer, um sucesso enorme, foram 18 equipes masculinas jogando a competição, 4 equipes femininas. Isso já demonstra o quanto que o Beach Soccer tem se consolidado aqui no estado. A equipe do Sampaio Corrêa é uma equipe que nacionalmente obteve bons resultados, inclusive este ano jogou a etapa final do Circuito Brasil, foi campeão. É verdade que recentemente o Sampaio jogou também a Libertadores. A colocação do Sampaio não foi esperada, ficou em 6º lugar, abaixo do que se queria. Mas o esporte é isso, há momentos que se vai ganhar, há momentos que se vai perder. Na Libertadores, como foi dito, o resultado não foi esperado, mas o trabalho continua, lutar e fazer com que o Sampaio tenha outras oportunidades, como inclusive agora, no mês de janeiro, vai ter a etapa final do Circuito Brasil novamente, que já é edição diferente a nível de circuito, onde o Sampaio, tanto no masculino e feminino, foi campeão da etapa Nordeste e vai poder jogar a etapa final. Então eu fico assim muito satisfeito por tudo que o Beach Soccer do Maranhão tem conquistado. E além disso, Oswaldo, o que eu fico assim muito feliz é das oportunidades que o Beach Soccer maranhense tem construído para maranhenses. Para muitos maranhenses. E muitos maranhenses interioranos, né? Bastantes maranhenses interioranos. Tem algumas regiões do estado que são regiões que a característica já é muito voltada para o Beach Soccer. As cidades da região dos Lençóis, Monim, Tutóia, Primeira Cruz, Barreirinhas. Então são cidades que sempre surgem atletas, não só masculino, como também feminino. A exemplo da Adriele, que é uma maranhense que foi eleita a melhor do mundo. E o Datinha, Bobô, o Siquinha que está surgindo agora, Edinho, enfim, nós temos muitos atletas com qualidade e é uma característica do trabalho feito pela federação, de que é realmente viajar para as cidades, realizar um evento que acaba sendo um evento para a cidade e esportivamente a gente acaba conseguindo também descobrir atletas com potencial. Vê se eu estou enganado, há bem pouco tempo a seleção brasileira era quase toda a base toda do estado do Maranhão, né? De jogadores do estado do Maranhão. Nós tivemos, inclusive recentemente nós fomos para uma competição em Neom, na Arábia Saudita, agora no mês de novembro, e nós tínhamos dois maranhenses, que foram o Bobô e o Datinha, jogando pela seleção. Tivemos o auxiliar técnico do Marco Otávio, que é o Jax, da cidade de Tutóia. E os outros atletas não eram maranhenses, mas eram atletas do Sampaio Corrêa. Correto. Entendeu? Então isso é importante e a gente tem que continuar o trabalho. A gente vê que, felizmente, a cada dia que passa o Beach Soccer do Maranhão tem crescido. Uma questão que eu considero também, Oswaldo, muito importante, é a questão dos profissionais da comissão técnica. Nós temos um exemplo muito bom também, que é do professor Chicão, que foi técnico da seleção maranhense do Sampaio durante muitos anos, e ele teve uma oportunidade, inclusive em uma das viagens que nós fizemos para a China, foi feito convite para que ele fosse treinar, ou seja, começar a trabalhar com a seleção do Peru. O Chicão já está no Peru há 5 anos, tem feito um trabalho belíssimo. Claramente, quem é do meio esportivo percebe o quanto que o Peru evoluiu. Então, o que a gente quer nesse trabalho é isso, é de dar oportunidade para a cadeia toda. Sejam técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas e os atletas, e eles terem oportunidades em outros lugares. Nós temos hoje muitos maranhenses, nós temos muitos maranhenses hoje que jogam na Europa, jogam na Itália, jogam na Rússia, jogam em Portugal, e a tendência é que esse número de maranhenses que
que joguem fora do Brasil aumente. Eurico, como é que está se dando a formação do atleta para essa modalidade esportiva do beach soccer? Como começa? Geralmente no futebol de campo, hoje começa muito cedo, numa idade onde crianças entram para escolinhas e tal, coisa toda. No beach soccer, acontece em que momento? Excelente pergunta. Eu vou voltar um pouco no tempo. Há 22 anos atrás, quando se começou um trabalho aqui no estado com o beach soccer, o que acontecia era que nós tínhamos todos os atletas, até porque não existia até então a modalidade, eles vinham do futebol ou do futsal. Correto. Era a característica principal. Há algumas exceções de atletas do vôlei e do basquete que se adaptavam ao beach soccer, mas eram exceções. A grande maioria era do futsal e do futebol. Então, isso foi como o beach soccer começou no estado. Hoje a gente já percebe, principalmente nessas regiões que eu falei, regiões dos Lençóis, Munim, nessas regiões e cidades, a maioria dessas cidades eles já jogam na areia, desde cedo, desde criança. Então isso fez com que hoje a gente tenha assim atletas que eles já surgem dentro do beach soccer. Já é um habitat natural deles jogar na areia, natural, né? E isso facilita muito, Oswaldo, facilita enormemente. Por quê? Porque no início havia toda uma necessidade de fazer com que os atletas eles se adaptassem. Há um piso que é diferente, é completamente diferente de jogar futsal e futebol e a pessoa que vai jogar beach soccer. Então havia a necessidade de que se desse tempo para que os atletas se adaptassem. Mesmo com isso, claro, nós tivemos seleções boas. Na época eram seleções maranhenses. Não era nem clubes de camisa, eram seleções do Rio, São Paulo, Maranhão. E havia necessidade de que eles se adaptassem durante um determinado tempo. Isso aconteceu de maneira bastante positiva, mas a gente fica muito mais feliz hoje, porque hoje a maioria dos atletas, principalmente aqueles que se destacam, já vêm de um meio onde eles já jogam na areia desde de criança. Eurico, um outro importante dado que eu queria que você comentasse no nosso programa é onde terminou aquele momento do beach soccer amador e começou a profissionalização, entrou a profissionalização do beach soccer. Bom, o beach soccer ele surgiu através do interesse de uma empresa de marketing esportivo, que era a Coque Tavares, e uma empresa de televisão. Então eles perceberam uma oportunidade de criar uma modalidade. Se a gente for para analisar, o beach soccer ele foi pensado muito da questão comercial. São 3 tempos de 12 minutos com break, com intervalo de 3 minutos, que teoricamente é o break da televisão. Correto. Então ele foi pensado muito no início comercialmente. Ele começou de cima para baixo, o beach soccer. Foram criadas seleções, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os estados onde a empresa de comunicação tinha mais interesse de que chegasse nas finais, pelas questões de audiência dos patrocinadores, e foi assim que começou o beach soccer. E felizmente deu muito certo o beach soccer. É uma modalidade bem nova, ainda tem um caminho, Oswaldo, muito longo a ser percorrido, essa que é a grande vantagem, mas pelo pouco tempo que se tem como modalidade, o beach soccer já avançou muito. E a característica hoje principal do beach soccer não é mais campeonatos, regionais, torneios regionais, amador, né? Não é mais isso. Agora o foco é outro. Chegou no nível de profissionalização muito Profissionalização, de novo, ainda estamos muito distante de ser o que tem que ser, o que todos querem. Isso é uma questão de continuidade, trabalho, paciência, trabalho. Mas hoje o beach soccer ele é muito voltado a competições que envolvam clube de camisa. Clube de camisa, exemplo, esse Circuito Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro, no início do ano, foram 12 equipes masculinas, Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Corinthians, Sampaio, Sport, e 8 clubes femininos, também clube de camisa. Então isso tem um apelo muito grande. São poucas as modalidades, ou talvez nenhuma consiga tantos clubes de camisa como o beach soccer consegue hoje, de imediato. Mas a gente precisa fazer o quê? Continuar o trabalho, as federações, é exemplo do meu caso aqui no Maranhão, que eu tenho responsabilidade aqui no estado, eu preciso fomentar mais também campeonatos como esses de clubes, até aproveitando a oportunidade. Recentemente eu tive conversas com o presidente Sérgio Frota, presidente Mário Júnior do Motoclube, Nhônio do Maranhão, o próprio Imperatriz voltou, vai jogar a Série A novamente do Campeonato Maranhense. Sim. Enfim, a gente precisa voltar a fomentar campeonatos estaduais de clube de camisa. E acredito que agora, no ano de 2024, é esse um dos objetivos e projetos da federação.
Eurico, você acha que o nosso verão nordestino, ele está favorecendo que, assim como a Inglaterra criou o futebol de campo e nós nos apoderamos pelo talento, pelas qualidades, o Sul, a Coque Tavares, as empresas de televisão criaram lá no Sul, instituíram de certa forma o beach soccer e nós temos o melhor aproveitamento. Você acha que o nosso verão nos favoreceu, as nossas praias, o nosso litoral, o habitat das pessoas nos favorece também, Yuri? Oswaldo, eu não tenho a menor dúvida. Isso contribuiu muito, claro, que pelo fato do Brasil ter sido pioneiro na modalidade, o beach soccer surgiu no Brasil, e é tão verdade que é uma modalidade que tem uma possibilidade de crescimento maior ainda do que tem acontecido. A FIFA hoje o beach soccer faz parte da FIFA, faz parte da Conmebol, tem competições importantes, inclusive agora, daqui a alguns meses, a Copa do Mundo de beach soccer em Dubai, de 15 a 25. Então, eu acredito que isso ajuda muito. Nós temos um litoral em vários estados brasileiros que é fantástico, fantástico. E isso faz com que surjam atletas com muita frequência. Eu vou abrir aqui um parênteses. Nós estamos há algumas Copas do Mundo sem ganhar. Correto. E isso é ruim, claro. Isso é ruim. O Brasil está no momento agora muito bom, em todos os aspectos. Grupo fechado. Tecnicamente, o Brasil, do ano passado para cá, todas as competições que nós jogamos, seja no Chile, Equador, Dubai, Neon, enfim, competições internacionais, o Brasil ganhou todas. O que a gente vai agora focar é na preparação para a Copa do Mundo. Vamos falar sobre a Copa do Mundo. Para 2024, além da Copa do Mundo, quais são as estratégias e os planos para esse ano de 2024 no beach soccer, Eurico? Bom, a nível local, ou seja, do estado do Maranhão, a gente quer muito realizar, como eu falei, a questão do campeonato de clube de camisa. Quero continuar a desenvolver os trabalhos que são feitos nas cidades do Maranhão, que é através do Circuito Maranhense Beach Soccer, que é uma competição que eu considero como a mais importante do nosso calendário, e o Campeonato Maranhense. O Campeonato Maranhense que envolve as seleções das cidades, dos municípios, que já é até uma competição bem tradicional. Além disso, o Maranhão vai sediar algumas competições internacionais, nacionais, além dessa internacional. Então, eu vejo o ano de 2024 como um ano muito propício para o beach soccer maranhense. Até, Oswaldo, em função das conversas que nós temos tido com o próprio ministro do esporte, André Fufuca, que é um momento bom para a gente aproveitar, né? Muito bom, aproveitar. E não só o beach soccer, diga-se de passagem, eu acho que o esporte maranhense, e a gente até já tem ouvido algumas sinalizações e verbalizações dele de que vai ser feita a reforma da piscina, a pista de atletismo, vai ser construído um ginásio aqui para os atletas que trabalham na questão especial, enfim. Então isso tudo é importante, já há um compromisso do ministro em relação a isso. O próprio governo do estado do Maranhão, através do governador, do Carlos Brandão e do secretário Naldir Lopes, para que a gente pudesse também confirmar a vinda desse evento internacional para cá. Seria em qual data, Eurico? Vai ser realizado dia 11 de janeiro, a gente vai ter os treinos oficiais. Perfeito. Das 4 seleções. Brasil, Marrocos, Emirados Árabes e Estados Unidos. Vão acontecer aqui? Aqui em São Luís, Perfeito. na Arena Domingos Leal. Perfeito. No dia 10 de janeiro, a gente vai oferecer um curso para técnicos, vão ser 100 vagas. A gente ainda está definindo o local, vão ser 100 vagas. Quem quiser participar é gratuito. O único pedido que vai ser feito é 5 quilos de alimentos não perecíveis, que a gente vai fazer a doação para uma entidade social. E, Oswaldo, um detalhe importante, das 4 seleções que virão para cá, nós temos o Brasil, evidentemente, que o técnico Marco Otávio é brasileiro. Perfeito. Estados Unidos, o técnico é o Francis, é brasileiro. E Emirados Árabes, temos o Vitor, que é brasileiro. Então a gente não tem como não aproveitar uma oportunidade como essa, de reunir todos esses técnicos e os técnicos maranhenses, seja de futsal, de beach soccer e do próprio futebol, que queiram participar desse evento. Eu acho que vai ser muito, muito importante. Eurico, ou se há um projeto como fomentador de inclusão social do beach soccer, principalmente para adolescentes, que eu acho que isso é muito importante também, que o esporte é sempre essa janela, ou melhor, essa porta de inclusão de crianças e adolescentes para tirar da ociosidade, tirar de caminhos que não devem seguir.
Existe um interesse da federação de que a gente possa, em 2024, intensificar o trabalho com a juventude. O que a gente priorizou, Oswaldo, em 2023, foi que as competições feitas, nós tivéssemos também, além do masculino, o feminino. Correto. E a gente conseguiu. Como é que está o desempenho do feminino? O feminino tem sido muito bom. A exemplo de que recentemente teve a classificatória Nordeste para a etapa final do circuito, que vai acontecer em janeiro, dia 20 e 21 de janeiro, em São Paulo. As meninas foram campeãs também, o masculino e as meninas, ou seja, o feminino também. É promissor, ou seja... muito promissor. A exemplo, e não é por acaso, que uma maranhense foi eleita a melhor do mundo. Sim, claro. E o que eu digo sempre é o quê? Assim como hoje nós temos Datinha, Bobô, Edinho, o próprio Siquinha, que é um garoto que surgiu agora, o irmão dele, que é o Jim. São garotos que têm muito potencial. Surgiu a Adriele. Assim como tem a Adriele, tem outras Adrieles no Maranhão. Isso é fato. A minha obrigação e responsabilidade como federação é fazer com que nós tenhamos mais competições para poder descobrir esses atletas e dar oportunidade para eles fazerem o quê? Jogar. Então, para 2024, um dos objetivos da federação é justamente a gente aumentar o número de competições, mas pensando em atletas mais jovens, mais novos. Porque hoje o beach soccer no Brasil ele está muito voltado ainda para a categoria principal. E a gente precisa desenvolver. Até para renovar, né? Até para renovar e aproveitar algumas oportunidades. Um exemplo, a Conmebol ela organiza uma competição sub-20. Sub-20, que nessa competição jogou o Siquinha e jogou o Jim. Nós temos outros atletas com potencial no Maranhão e se eles se destacarem, certamente vão estar na seleção, certamente. Mas a gente precisa fazer o quê? Identificar esses atletas. E como é que se identifica? De maneira mais sólida, através de competições. Perfeito. Eurico, numa projeção bem otimista como integrante da Federação Maranhense de Beach Soccer, né, conhecedor profundo do assunto, quantos representantes nós teremos nessa Copa do Mundo lá na Arábia Saudita, aqui do Maranhão? Os dois que já estão consolidados. Né? Os dois. Poderá haver surpresa? Acho pouco provável, porque o tempo é muito curto, muito curto. E até porque a Maranhão Cup 2024, que vai acontecer aqui em janeiro, essa competição, um dos objetivos da competição é justamente preparar as seleções para a Copa do Mundo. Das 4 seleções, 3 vão jogar a Copa do Mundo. Brasil, Estados Unidos e Emirados Árabes, porque vai ser em Dubai a Copa do Mundo. Então, o tempo é curto, o técnico Marco Otávio, pelo que ele tem conversado com a gente, ele quer aproveitar já esse momento que ele vai estar com o grupo. Acredito que o grupo que virá para o Maranhão... Já é o elenco fechado, já fechado, né? Talvez não 100%, mas próximo disso. Talvez 90%, 80%. Só se surgir algum fato novo para que haja assim, alguma mudança. Então eu acho realmente pouco provável. Aproveito até, Oswaldo, para convidar os torcedores, os amantes do beach soccer para estarem acompanhando a seleção brasileira, e não só a seleção brasileira, as seleções internacionais que são de alto nível na Arena Domingos Leal, a partir do dia 12, que é sexta, sábado, domingo, 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo. Entrada gratuita, também será pedido alimentos não perecíveis para quem for assistir os jogos. E qual o horário dos jogos, hein? O horário dos jogos, eu vou te passar agora. Você passa para a gente aí para ver se a gente consegue fazer algumas intervenções ao vivo de lá para a gente transmitir essa força, caminharmos junto também, né? Excelente, com certeza. No dia 12, sexta-feira, 19 horas, Marrocos e Emirados Árabes, e às 20h15, Brasil e Estados Unidos. No dia 13, sábado, às 18 horas, Emirados Árabes e Estados Unidos, e às 19h15, Brasil e Marrocos. E finalizando o torneio, domingo, às 17 horas, Estados Unidos e Marrocos, e 18h15, Brasil e Emirados Árabes. Essa é a tabela, esses são os jogos. E os torcedores que forem para a Arena, além de assistirem bons jogos, isso eu não tenho a menor dúvida, poderão também prestigiar 2 maranhenses. Com certeza. Datinha e o próprio Bobô. E acredito que seja isso. Eu te agradeço muito pelo espaço. Eurico, volte outras vezes, nos traga mais notícias sobre o beach soccer e vamos acompanhar bem de pertinho esse primeiro momento dessas seleções, especificamente da seleção brasileira aqui em São Luís. Muito obrigado, sucesso, feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo para você. Para você também, todos os ouvintes da TV Maranhense, todos tenham muita felicidade e saúde no ano de 2024.
Muito bem, conversamos com o Eurico Pacífico. Vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já já com Linha de Frente. Aguarde um instante só.